Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. Amém. Lucas 13, 18 a 21. Nós tivemos da manhã uma queda de energia aqui, então por isso que a gente está usando poucas luzes aqui. Vocês estão me vendo bem? Eu não gosto muito, porque eu gosto de ver o rosto de todo mundo. A gente separou uma parte da energia, do ar-condicionado, uma parte deu certo, a outra ainda não deu. Mas acredito que essa semana a gente resolve. Lucas 13, 18 a 21. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia. Diga comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei a mesma. Amém. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta, e ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração, que seja um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo de ouvir Tua voz e enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema de hoje, tema que eu creio que Deus quer falar conosco: não despreze o poder de uma pequena semente. Não despreze o poder de uma pequena semente. Jesus está falando, dizendo a respeito do reino dos céus, e Ele está usando comparações, e uma das comparações é uma semente muito pequena, uma semente de grão de mostarda, que foi plantada, e ela cresce, vira uma grande hortaliça, e ali os pássaros se aninham nela, dá abrigo para eles. Depois ele dá um outro exemplo que é muito interessante, que é um pouquinho de fermento. Quando você pega uma massa e põe um pouquinho de fermento, ele é bem pequeno, diante do tamanho da massa, mas toda a massa fica levedada. Jesus está falando de expansão. Jesus está falando de uma constante expansão que existe no reino de Deus. Uma constante expansão que está acontecendo. Não existe no reino de Deus ministério pequeno, existe uma visão pequena. Não existe nada que possa impedir aquilo que Deus quer fazer e o crescimento. Veja como o reino dos céus funciona. Você pega uma semente pequena, que pode ser o seu ministério, sua obra, o seu trabalho, sua reunião de oração, e você começa a orar, e você começa a se dedicar, e você começa a buscar a presença do Senhor, e fazer essa obra, e de repente isso parece até insignificante pela quantidade de gente que vai, ou pelas pessoas que estão participando, mas de repente aquilo começa a crescer. Não só crescer numericamente, não pense em tudo que eu falar hoje só numericamente, mas começa a crescer dentro da tua vida, começa a crescer nas experiências que você tem, começa a crescer sim, numericamente também, porque as pessoas começam a ouvir. Eu quando penso nesse texto, eu penso que aquilo começou numa garagem de carro com 7 jovens. 7 jovens assistiram o primeiro culto dessa igreja. Olha só, 7 jovens estavam ali. Eu não cresci, nem essa igreja, nem você, só numericamente. Nós crescemos de experiência, nós crescemos de sabedoria, nós crescemos de vida com Deus, nós crescemos de comunhão. E Jesus está dizendo para nós que essa pequena semente, mais insignificante de todas, contém todos os dados, todas as informações, todas as possibilidades de transformação, de expansão e de avanço, que é o reino de Deus. Ele está operando, ele está sendo feito agora. Ele fornece abrigo, ele fornece transformação, ele fornece amparo.
Também está dizendo para nós que um pouquinho daquilo que nós estamos recebendo hoje, dentro do nosso coração, está levedando toda a tua vida, está mudando seus conceitos, está mudando seus pensamentos, está quebrando seus paradigmas, está trazendo algo que você nunca imaginava, está aumentando a tua fé, está fazendo você acreditar nas coisas que você jamais acreditou e agora você sabe que Deus pode fazer. Esse é o reino de Deus. Jesus está explicando para nós que o reino dos céus funciona assim. Ele vai crescendo, ele vai expandindo. E é interessante que alguns comentaristas, eu nunca tinha percebido isso, alguns entendem que Jesus usou essas duas comparações, porque uma traz uma visão externa do que o reino de Deus faz. Ele cresce, ele ramifica, ele é orgânico, ele se espalha, ele entra nas casas, ele invade as famílias, ele muda a história, ele estabelece governos. E outros entendem que ele também disse que era o fermento que estava sendo colocado na massa, porque ele também trabalha internamente. Ele muda corações, ele quebra cadeias, ele muda paradigmas, ele quebra tradições, inclusive tradições demoníacas, ele destrói isso, ele leveda essa massa e traz conceito diferente. Não é lindo a gente pensar assim? Agora, trazendo isso para a nossa vida, e é isso que eu quero fazer nesse culto hoje, é que às vezes a gente não entende que a gente não pode impedir o fermento de levedar a massa e a semente de crescer. Eu vou repetir isso para você, porque você precisa entender, porque agora eu vou começar a mensagem. Você não pode impedir o fermento que está dentro de você, que é a palavra de Deus, é o reino de Deus, a semente que Deus está plantando dentro da sua vida e dentro dessa igreja, que ela pare de crescer. Nós não podemos pedir a expansão de Deus, nós não podemos fazer por isso por nosso egoísmo, por medo ou por preguiça. O reino de Deus vai se expandir, ele vai crescer dentro da sua vida, ele vai crescer dentro da sua mente, ele vai quebrar cadeias, ele já começou a operar, ele não para. Ele está crescendo, meu irmão. Nós não podemos lutar contra aquilo que Deus quer fazer. Deus quer tomar posse do teu coração inteiro. Ele quer que a sua mente seja a mente dele. Ele quer que você siga o caminho dele. Ele quer que a sua casa seja casa de oração. Ele quer que a sua família seja família bendita no nome do Senhor. Ele quer que a tua vida e a tua saúde seja tocada pelo poder dele. Ele quer que a sua vida e a sua moral seja transformada. Os seus pensamentos, os seus valores, não pare de crescer o reino de Deus dentro de você. Aleluia, aleluia. Você não pode lutar, você pode tentar parar, mas Deus vai pegar você hoje. Você pode dizer, não, eu não quero me envolver, mas Deus vai envolver você hoje. Porque Ele é um fermento que está dentro de você, te fazendo apaixonado pelas coisas de Deus, te dando sede da palavra de Deus, te dando vontade de orar. E você fala, Deus, por que isso está acontecendo? Porque o reino dos céus é assim. E o reino dos céus chegou em você. Diga aí, o reino dos céus chegou em mim. Agora, isso me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado nesse texto. Já estudei tantas vezes. Se o reino dos céus é expansão, crescimento, como eu falei, não pense numérico apenas, mas crescimento moral, espiritual. E não é verdade isso? Você não se importava com algumas coisas, o Espírito Santo veio, tocou você, ele mudou a tua vida. Não é forte isso? Porque quando a gente fala de expansão, infelizmente hoje, a gente pensa só em número. Mas eu não acredito que seja só número. Eu acredito que expansão, por exemplo, é uma pessoa que chegava aqui escravizada, presa, e de uma forma poderosa Deus trouxe libertação para aquela vida. O reino expandiu, fermentou a vida dela, levedou toda aquela massa com o poder de Deus. Mas se isso é verdade, eu nunca tinha pensado que a minha mente precisa estar de acordo com o funcionamento do novo reino, que é expandir. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Às vezes a nossa mente não está entendendo o que o reino quer fazer. O reino tem um rei, e o rei é Jesus, e o reino vai expandir. Mas se a minha mente não estiver de acordo com o reino, eu vou resistir o que o reino quer fazer na minha vida, o que o rei quer fazer na minha vida. Então, às vezes, a minha mente ela não está andando, ela não está fluindo na liderança desse rei,
Porque eu quero parar a expansão do que Deus quer fazer na minha vida. Deus coloca um desejo no seu coração de orar mais e você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Deus fala assim, vou pegar a tua obra pequena, a semente que você faz e vou fazer crescer. E você fala, não, crescer dá muito trabalho, pessoas são complicadas. Começamos a resistir o que o rei quer fazer no reino. Porque se o reino expande, ao invés de eu resistir à expansão que o rei quer fazer, eu devia aceitar a expansão que ele quer fazer. Quer ver um exemplo que eu vou pegar você? Agora eu vou pegar você. Preste atenção. Você fala assim, Deus, eu vejo essas irmãs dando pulos e glória a Deus e louvando, mas eu nunca vou fazer isso. Se o rei quiser expandir nessa direção, vou repetir a minha frase que é muito importante. Se o rei, não a igreja, não eu, não as pessoas, quiser expandir nessa direção, você precisa aceitar o que o rei quer expandir na sua vida. Não eu, não a igreja, não o seu colega sentado do lado do banco, mas tem coisas que o rei quer expandir na sua vida e que a gente não entra nesse pensamento de expansão, a gente retém. Então ele fala, eu vou derramar mais da minha graça, eu vou derramar mais do meu poder, mas de uma forma orgânica, poderosa. Eu gosto muito dessa expressão, porque Aquiles é uma igreja orgânica, e a gente fica entendendo que o reino vai se expandindo de forma orgânica. Um ministério surge, daqui a pouco outro ministério cresce, outro ministério se multiplica. Não existe ministério pequeno, existe uma visão pequena, porque ele vai crescendo, ele começou se tornando um braço, daqui a pouco ele tem um outro ramo, e a gente vai expandindo, e a gente vai entrando nesse movimento daquilo que o Espírito Santo quer fazer e quer trazer de expansão para a nossa vida. Eu preciso ter uma mentalidade que funcione com esse expandir. E por que eu falo isso? Porque às vezes nós resistimos, nós não queremos nos envolver e Deus quer fazer você crescer. Nós não queremos que as coisas cresçam e Deus quer que as coisas cresçam para que outros ministérios surjam. Nós não queremos que as pessoas se acheguem ou que sentem nas nossas cadeiras, ou que ocupem os nossos lugares, porque a gente acredita que aquele lugar é nosso. Tudo isso são atitudes que nós não entendemos, que não estamos entrando na unção de Deus. E a unção de Deus é expansiva, é crescente, é orgânica. Você começa um projeto pequeno na tua vida, e esse projeto começa a crescer, e Deus começa a fazer, e você começa a não entender que Deus quer que ele cresça. E você começa a dizer coisas assim, eu já escutei muito isso aqui na igreja, as pessoas dizem assim para mim, não, mas se crescer mais vai virar bagunça. Já ouvi muitas vezes, não, mas se crescer mais eu vou perder o controle. Outra coisa que eu escuto demais na igreja, não, mas se cresce, se expande, eu perco o meu lugar. Você não pode parar o crescimento do reino. Você não pode parar a expansão do reino. O que você pode fazer é ir na direção do rei que quer expandir o seu reino. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não posso parar o crescimento que Deus quer gerar na sua vida. Eu tenho que apoiar esse crescimento, eu tenho que andar nesse crescimento. Deus quer fazer você crescer. Deus quer que você tenha autoridade. Deus quer te dar novos dons. Deus quer te abençoar com novos batismos do Espírito Santo. Deus quer te trazer novas revelações da palavra. Porque o reino dos céus, aleluia, é como um fermento que entrou na tua vida e está mudando você. E você falou assim um dia, eu nunca vou ser igual essas irmãs de coque, e agora você já está virando uma irmã de coque, porque Deus é bom, Deus é poderoso. É claro que eu estou brincando com isso, mas tem tantas outras coisas que Deus pode fazer na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Mas a minha mentalidade tem que estar de acordo com o funcionamento do reino, porque senão eu estou parando e estou querendo impedir o que o rei quer fazer. Por outro lado, tem uma coisa interessante que me fez pensar. Posso compartilhar com vocês um parênteses? Não tem muito a ver com o que eu quero pregar, mas é um parênteses. Eu acho que a gente, por não entender o funcionamento do reino, que ele é orgânico, natural e crescente, expansivo, a gente fica procurando transgênicos. Não deu para entender isso, né? A gente quer acelerar o crescimento, que é Deus quem dá o crescimento. A gente quer fazer o crescimento a nossa força. A gente entende o crescimento numérico.
Mas a gente não entende o crescimento do espírito interior, coisas que Deus está mudando. Alguns demoram mais, outros menos, e aí a igreja começa a trazer um monte de fórmula, um monte de ideia, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, e a gente não percebe que isso que nós estamos fazendo está impedindo o crescimento que Deus quer gerar na tua vida. Alguém faz um negócio lá e dá certo, todo mundo começa a querer fazer o negócio igual, e aí aquela semente que era pura, linda, criada por Deus, que ia crescer organicamente e naturalmente, vira um transgênico. E a igreja se machuca, a igreja se fere com essas ideias. Esse é um parênteses que eu fiz, não tem muito a ver com o que eu quero pegar, porque o que eu quero dizer para nós é que nós precisamos ter uma mentalidade de expansão. E o que é essa mentalidade de expansão? É a gente entender que a gente pode crescer continuamente na sua vida. Você já imaginou que você pode crescer espiritualmente, intelectualmente, no serviço a Deus, continuamente? Mas eu sei o que você fala quando ninguém está ouvindo. Sabe o que você fala? Eu já fiz isso, eu já sei aquilo. Se você costuma dizer, essa parte que eu não vou dormir à noite, que eu vou falar, não devia ter falado. Se você costuma dizer, para cada 3 coisas que falam para você, eu sei, eu já fiz e eu já estou acostumado, é porque você parou de crescer. Deu para entender o que eu disse? Você já conversou com gente assim? Eu já sei. Eu conheço. Você parou de crescer. Mas a Bíblia está dizendo para nós que a gente pode ter essa mentalidade de crescimento, de estar sempre renovando, aprender continuamente nos nossos ministérios, na nossa área, na nossa família, onde atuamos no reino. Ele nos ensina que nós podemos encarar os desafios, sabe, com oportunidades, ao invés de ficar pensando nesses obstáculos como se fossem intransponíveis, coisas que você não pode resolver, e você diz, eu não quero me envolver, eu sou assim, eu sou muito limitado. A Bíblia está dizendo para nós que não, que Deus vai começar a levedar a tua massa para o bem, influenciar você para o bem, trazer ideias novas. E ainda que haja erros e frustrações e problemas, nós sempre podemos melhorar. Você sempre pode ter mais de Deus na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus está dizendo com nós que nós podemos ter essa mentalidade. E aí tem uma coisa que eu vou falar no dízimo semana que vem, eu acho, não sei, mas que eu vou usar agora como referência. É que às vezes a gente não entende esse poder que as coisas têm quando a gente começa a acumular situações da nossa vida. Existe um livro, que eu não li ainda, eu quero ler, mas chama O Poder do Acumulativo, o Poder do Acúmulo, né? Qual é a ideia desse livro? Eles fizeram pesquisas, estão estudando e já estudaram há muito tempo, que o ser humano ele tem uma capacidade de acumular coisas, e isso traz crescimento para a vida dele. Coisas não, para pensamentos. Por exemplo, na ciência, ele começa a fazer acúmulos e pequenas mudanças na sua vida, e conhecer, e estudar, e ler, e chega uma hora que ele tem um acúmulo de coisas que é exponencial. Ele começou a crescer. Você começa a perceber na sua vida que é como fazer receitas, né? Quem gosta de cozinhar aqui, acho que vai entender. Você faz a primeira comida, não sei o quê, você precisa da receita, você aprendeu. Chega uma hora que você começa a acumular tantas receitas na sua mente, que você já faz instintivamente, e você consegue fazer uma variações de coisas que estão completamente fora do cardápio. Você consegue olhar para a geladeira e falar, isso aqui dá para misturar com isso, que isso faz aqui, porque a tua experiência acumulou. Entende? Também na nossa vida financeira, que eu estava tentando ensinar para vocês. Vocês começam um pouquinho, vai guardando um pouquinho, e você vai acumulando experiências nessa área, e você vai aprendendo a juntar, e daqui a pouco você tem um recurso para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Existe um poder nisso. Existe um poder quando a gente entende o efeito cumulativo das coisas, e a gente precisa compreender isso, e a gente às vezes não entende. Também na nossa saúde, né? Vamos pensar. Você fala assim para mim, não, mas eu não posso parar de comer meu doce. Mas se você parasse, por exemplo, de comer seu doce 2 vezes por semana, imagina a saúde que isso vai trazer para a tua vida. No ano, em 10 anos. Entende o que eu estou dizendo? Se você fizesse exercício meia hora por semana, e esse exercício fosse acumulando por meia hora, por 2 vezes por semana, ele fosse acumulando na sua vida, você imaginou o resultado que tem?
Existe um poder quando a gente faz isso. E eu creio que o reino dos céus é meio parecido com isso. Quando nós começamos a trabalhar, quando nós começamos a fazer, e por isso que eu dei o exemplo daqueles começando numa garagem com 7 jovens, e a gente começa a ministrar, a força pequena, as situações são difíceis, você não tem como pagar as contas, você não tem como fazer as coisas, mas aquilo vai começando, chegando gente, dons, ministérios, oh aleluia, talentos e propostas, ideias, e pessoas vão se juntando, e aquilo vai somando e organicamente vai criando suas raízes e vai acumulando talentos e vai acumulando dons e vai acumulando ministérios, e aquilo que você conseguia atingir uma área só, agora você tem 48, 50 áreas todos os dias sendo ministradas. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está entendendo? Porque nós fomos acumulando, fomos ajuntando pequenas mudanças, pequenos talentos, pequenos hábitos durante anos e anos e anos e anos, até que chega um momento que aquilo não termina mais, não tem fim. Era um ministério que saiu de um ministério, que passou por outro ministério, que agora virou um grande ministério. Oh, aleluia! E isso funciona na nossa vida também. Funciona na nossa vida. Você fala, não, mas eu oro 5 minutos por dia. Eu falo, amém, glória a Deus que você ora 5 minutos. Por quê? Porque existe se você faz isso constantemente, se você faz isso todos os dias, está entendendo o que eu estou pregando? Isso vai gerar em você uma mudança radical, vai fermentar a tua vida, vai chegar uma hora que não vai ser mais 5 minutos, você vai orar 30, 40 minutos, porque você criou essa experiência, isso começou a fermentar a sua vida. Existe um poder nisso que nós estamos fazendo. Mas eu não entendo a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia 1 hora por semana com a escola bíblica da Quírios, e você fala, não, mas isso não me ajuda. Continue, porque à medida que você vai estudando, você vai criando referências, você vai aprendendo, e chega uma hora que isso começa a transformar e vai levantando toda a tua massa. Mas nós não acreditamos muito nisso. Nós queremos fazer as coisas assim. Não, pastor, me ensina a Bíblia toda em 3 minutos. É verdade. Pastor, eu quero aprender a pregar em um final de semana. Não tem como. Porque a pregação vai se tornando algo que você vai cultivando e criando e aprendendo aos longos dos anos que você está ministrando. E o que eu entendo que Deus está falando para nós é que a gente tem que entender isso em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, existem coisas que nós estamos acumulando que estão destruindo a nossa vida. Eu estava falando dos fermentos do reino, mas Jesus falou também que tinha fermentos que não eram do reino. Ele falou, cuidado com o fermento do fariseu. O fermento do reino leveda toda a massa para a glória de Deus. O fermento do reino leveda a massa para te afastar da presença de Deus. E o que eles acumularam? Religiosidade, frieza no coração, distância de Deus. E aquilo foi se juntando por anos e anos, e regras, e ideias, tradições orais, frieza espiritual, que chegou a um ponto que eles estavam tão envolvidos com aquilo, que eles tinham perdido a sua essência. Então a pergunta que a gente tem que fazer, às vezes é, o que eu estou deixando a juntar na minha vida? Quais as coisas que eu estou deixando expandir, que eu estou trazendo constantemente para mim? E você diz, não, eu só estou vendo um vídeo agora, mas é 30 segundos. Mas você começou a acumular esse vídeo na sua vida, 30 segundos, e daqui a pouco ele vai se tornar 1 hora. E daqui a pouco você não consegue ficar sem ver esse vídeo. E daqui a pouco você vai trazer frieza no teu coração. Porque de uma forma, como eu disse, orgânica, ele vai começar a gerar os seus ramos. E a sua frieza vai entrar no casamento. E esse vídeo que você está vendo, está trazendo ideias erradas sobre o seu relacionamento conjugal, sobre a sua esposa. E você está acumulando isso na sua vida durante anos. E daqui a pouco você está com o seu casamento destruído. Então fica uma pergunta no nosso coração, aquilo que a gente está acumulando na nossa vida, fazendo sistematicamente, consistentemente, com muita frequência, o tempo todo, vai gerar para você saúde, bênção, presença de Deus, ou vai afastar você da presença de Deus? Entende o que eu estou pregando? Se você continuar acumulando essas coisas na sua vida, daqui 5 anos você vai estar onde? Firme no seu casamento, firme na sua família, firme no seu ministério. Ou você acumulou tantas coisas na sua vida que não vai ter mais jeito de você viver? Onde vai estar a sua saúde se você continuar acumulando as coisas que você acumula sistematicamente, os hábitos que você tem
físicos, alimentares. O que geralmente a gente faz, a gente vai acumulando problemas de saúde por anos, para depois, quando estourar, aí a gente sai correndo, faz todos os regimes, muda todas as suplementações, faz todas as ginásticas. Mas a gente tem que começar antes. Não despreze isso. Não despreze esse poder daquilo que você está fazendo. Você não tem muito tempo, comece a orar com o tempo que você tem. Mas faça isso sistematicamente. Faça isso constantemente. Faça isso de uma forma poderosa. Você quer estudar a Bíblia, mas não tem muito tempo. Estude o tempo que você tem, mas estude constantemente. Estude todos os dias. Deixe o reino dos céus fermentar a tua vida. Então Jesus vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer assim que um semeador saiu a semear uma pequena semente. Uma semente tão pequena que é insignificante às vezes aos nossos olhos. Você já viu uma semente de grão de mostarda, o tamanhozinho dela? Ela é tão pequenininha que ela parece insignificante. Parece coisas que não são grandes demais. E às vezes a gente fica esperando que Deus vai agir na nossa vida com sementes muito grandes. Eu quero projetos prontos, eu quero trabalhos formatados, eu quero que as pessoas enxerguem o crescimento. Conheço, por exemplo, ministérios que são pequenos, que às vezes não tem ninguém para ajudar, porque as pessoas querem os ministérios que já estão prontos, que já estão formatados. E esse crescimento parece insignificante, parece pequeno, mas o que Jesus está falando é que quando você pega aquilo que Deus colocou nas suas mãos, meu irmão, e faz com amor, faz para a glória dEle, faz sistematicamente, trabalha todo dia um pouquinho por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, nada pode parar o reino dos céus. Não existe nada pequeno nas mãos de Deus, porque você está trabalhando na vida das pessoas, você está cuidando daquilo que Deus está cuidando. E aí vem no meu coração essa palavra que é o tema de hoje. A gente despreza o poder das pequenas sementes. Vou explicar o que eu quero dizer isso para você. Por exemplo, essa pregação. Você concorda de tudo que você ouve na semana, de tudo que você vê nas suas redes sociais, de tudo que você assiste nas suas streamings que você tem, de tudo que você conversa? É muito pequena essa semente. São 35, 40 minutos que a gente tem para plantar uma semente no seu coração. De tudo isso que você ouviu essa semana, de tudo que você conversou, de tudo que você assistiu, de tudo que você viu através das suas redes sociais. E eu venho aqui com uma semente pequena, de 30 e 40 minutos, dizendo que você precisa ter uma mentalidade de expansão, que você precisa andar no fluxo do reino, que é crescer. Que o Deus que está falando com você, está dizendo para você tomar cuidado com aquilo que você acumula na sua vida, as coisas que você está trazendo para dentro de você. E aí você diz, bom pastor, mas isso não vai fazer o efeito. Eu vou te dizer uma coisa, não despreze o poder de uma pequena semente. Não despreze o poder de uma pequena semente. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Porque ela está sendo semeada dentro da sua vida agora. E ela vai crescer. E essa pequena semente vai mudar conceitos, vai mudar pensamentos, vai trazer outras reflexões, vai mudar a sua forma de pensar, porque aquilo que está sendo colocado dentro do seu coração agora é poderoso, tem todas as referências e todas as sequências necessárias para que ela cresça dentro do seu coração e ela se torne uma grande hortaliça. Tudo o que precisa para que isso se desenvolva já está aí plantado no seu coração, que é um bom solo agora, em nome de Jesus, para que ele cresça. Mas às vezes a gente despreza isso. Essas pequenas coisas que Deus coloca na nossa mão, essas pequenas sementes. Então você é chamado por Deus e você acha que vai fazer uma coisa muito grande, que você não está sendo aproveitado, porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos é muito pequeno, tem poucas pessoas, e você devia fazer algo grandioso, e você devia fazer algo que chamasse muita atenção, e você não está entendendo, querido, que Deus trabalha com pequenas sementes, e que elas são poderosas. Poderosas. Na tua classe da faculdade, ninguém dá a mínima para você, mas você é uma pequena semente poderosa lá.
No seu trabalho, as pessoas às vezes não reconhecem o que você faz, mas você é uma pequena semente poderosa ali. Elas talvez não vejam o que você está fazendo, mas Deus vai trabalhando na tua vida. Às vezes eu percebo isso, que a gente se engana muito com isso, porque a gente às vezes fica preso nas coisas que a gente acha que devia acontecer, enquanto Deus está colocando sementes na sua mão. Você não tem um trabalho pronto, você não tem uma carreira pronta, você não tem um negócio pronto. O que você tem é uma pequena semente na sua mão, que você precisa aprender a plantar, você precisa aprender a regar, mas não despreze o poder dessa semente para ela crescer. Ah, não. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu vou dar um exemplo meu pessoal. Posso? Quando Aquiles começou, eu fui chamado para ser pastor pastor auxiliar de grandes igrejas em São Paulo, das grandes igrejas em São Paulo. Não só de São Paulo, mas de outros estados. Não queriam que eu começasse Aquiles, eles não queriam que eu começasse, então fizeram uma proposta para mim. Você não começa esse ministério aí na Lapa e escolhe a igreja que você quer em São Paulo, e deram alguns nomes dentro de uma certa denominação, e a gente vai receber vocês, os pastores já estão sabendo. Pastores que eu admirava, caras que eu achava incrível, amava a pregação, e aquilo foi uma tentação. Olhar para Aquiles, uma garagenzinha pequenininha, e ver aquelas igrejas, com órgãos de tubo, com a música, estrutura, sala, tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, era só chegar. Oh, aleluia! Acho que esse é o sonho do seminarista. E eu quase desprezei o poder de uma pequena semente chamada Quírios. Então fui na reunião. Fui convidado para essa reunião e fui na reunião, entrei no gabinete. Na época fiquei impressionado, o pastor tinha um carro lindo. Na época não existia celular e ele já tinha celular, e o celular dele era uma maleta. Uma maleta inteira. De repente toca aquele trambolho todo, e ele tira o telefone e é o Pelé ligando para ele. O Pelé. E eu assim, no meio dessa situação toda, aconteceu um problema ali, ele precisou de uma ajuda, eu dei uma ajuda para ele, e no dia seguinte ele me esqueceu. 15 dias depois eu estou ligando para ele para falar, escuta, como está? Né? E ele não me atende. E aí eu tenho que chegar para esse pastor e falar para a secretária dele, manda ele me atender porque ele está me devendo. Mas ele não era mau, eu vou explicar para você. Tudo isso era Deus. Tudo isso era Deus dizendo para você, você está encantado com tudo isso e está esquecendo que quem cuida de você sou eu. E você está perdendo de vista o poder da pequena semente que eu vou colocar nas suas mãos. Então tudo isso deu errado. Ele não me atendia, a secretária não deixava atender. Só para eu entender uma coisa, ele não fez por mal, ele não era mal pagador, nada disso. Era Deus dizendo para mim, não despreze o poder de uma pequena semente. Sabe por que você não pode desprezar o poder de uma pequena semente? Seu ministério pode ser uma pequena semente. O que você está fazendo hoje na igreja pode ser uma pequena semente. Aquilo que você trabalha pode parecer uma pequena semente, mas Deus tem poder para fazer crescer e expandir. Mas existem 3 coisas sobre semente que a gente precisa entender. A primeira é que a semente, ela só vai acontecer e só vai funcionar se você semear. Não, eu sei que parece muito óbvio, mas quanta semente você tem na sua mão que você esqueceu de semear? E quanta coisa você não acredita que semear vai dar certo e é Deus falando com você? Não existe uma semente que vai crescer se você não plantá-la no chão, se você não se envolver com ela. Então você tem poderosas sementes na sua mão, que é o reino de Deus,
seus dons, seus ministérios, seu chamado. Eu estou pregando para alguém aqui ou não? Mas se você não colocar isso no chão e não semear essa pequena semente e entender que ela tem tempo para crescer, o reino dos céus não pode expandir na sua vida. Uau! A culpa não é da igreja, a culpa não é minha, a culpa não é do ministério. E talvez a culpa não seja nem sua, mas o que precisa entender é que se você não puser a semente no chão, e você ficar olhando e falando, essa semente é muito pequena, essa semente é muito insignificante, isso que Deus mandou eu fazer não vale nada, não vai dar retorno, não vai acontecer. Você está retendo as possibilidades incríveis que essa semente que Deus te deu faça acontecer. Então aí você vê pessoas hoje, eu não sei se eu estou misturando todos os temas, mas eu estou tentando falar mais claro que eu consigo, e você vê pessoas pegando pequenas sementes e fazendo um vídeo na internet, e ele explode, porque ela acreditou na semente. E ela nunca imaginou que aquilo ia trazer sustento para ela, mas ela acreditou na semente. Pessoas pegando pequenas ideias. Ela descobriu que ela é muito boa em fazer determinado tipo de alimento, e ela vai lá e começa a cozinhar, e de repente aquilo explode, e vira uma semente que vai crescendo. Porque foi algo que Deus colocou na vida dela, esse talento, esse dom. Mas ela acreditou na semente. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus está colocando na nossa vida. A palavra dEle, o Espírito, o ministério. E nós ficamos esperando reconhecimento, esperando que as pessoas nos vejam a nossa capacidade, ao invés de plantar a semente que Deus mandou você plantar. Você fala que semeia, mas não semeia. Você diz que está semeando, mas não está semeando, porque você não acredita na semente que você tem na sua mão. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas quantas vezes você tem coisas que Deus colocou na tua vida que você não consegue fazer ou não quer fazer, porque você não acredita no poder daquilo crescer. E se cresce, e se multiplica, e se avança, e se chega. Entende? Porque a semente tem poder, tem potencial para crescer. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre semente é que a gente planta algo, uma semente, e não vai dar outra coisa. A Bíblia diz que aquilo que você semear, você colherá. De Deus não se zomba. Não é? Então, se você está plantando algo que está acumulando para a tua vida bênçãos, você vai colher as bênçãos. Mas se você está juntando coisas para a sua vida, esperando que vai vir outra coisa no lugar, ela vai vir aqui exatamente aquilo que você está plantando. De novo, parece óbvio, mas na vida a gente esquece. Se você está no reino de Deus, plantando a palavra, plantando a graça de Deus, plantando a mensagem do Evangelho, vidas vão ser salvas, você não precisa ser nada, porque é Deus quem faz, é o Espírito quem converte. Quem crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? É Deus quem fala. Você precisa apenas plantar a semente, porque a semente que você está plantando, ela vai dar o fruto que você está plantando. E se a gente está plantando uma verdadeira pregação da palavra, uma mensagem bíblica, uma mensagem que venha cristocêntrica, com Cristo no centro, salvações vão acontecer, meu irmão. Crescimento vai acontecer. As pessoas vão ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque aquilo que você planta, você colhe. E a Bíblia diz, Jesus fala aqui nesse texto, que ele saiu para semear uma semente de grão de mostarda, e uma grande hortaliça cresceu. Tem coisas que você tem semeado há anos, e que Deus, dentro do reino dele, tem preparado o crescimento para você, e chegou a hora de você ver esse crescimento, meu irmão. Você pode dizer amém? Agora, você semeou na sua... Eu preciso falar isso porque o Espírito Santo está me tocando de falar. Você semeou na sua vida destruição, contenda, briga, confusão, traição. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, isso também você vai colher. Mas a terceira coisa poderosa que a semente tem, a primeira que você precisa semear para poder colher, depois você precisa entender que aquilo que você semeia, você colhe, mas a terceira coisa é que você nunca colhe somente o que você semeou. Jesus falou que aquele que planta uma boa semente vai colher uma por 30, uma por 60 e uma por 100. Eu estou doido para falar um negócio aqui, mas eu não sei se eu devo.
Então não pare a minha colheita de 100, porque você não semeou nada. Foi duro isso que eu falei? Mas tem gente que está reclamando da sua colheita de 100 e ela não semeou nada. E ela fica reclamando, agora está se achando, né? Porque você semeou. E aquilo que você semeou no reino de Deus, você vai colher. E quem não semeia nada, porque não acredita no poder da semente que Deus colocou na mão, é esse que fica reclamando para você quando você semeia. E quando chega a hora de você colher, porque aquilo que você semear, isso você vai colher. Porque de Deus não se zomba. E eu creio que eu vou dizer, meu irmão, chegou o tempo de vivermos uma grande, bela, cheia, farta, sacudida, boa medida de uma colheita que Deus tem para nós. E se você crê, dá um glória a Deus por isso, porque eu creio que Deus tem. Aleluia! 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 Eu creio que Deus tem tempo de colheita. Agora, eu quero terminar falando uma coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Você é o fermento de Deus. Lembra que Jesus está usando duas parábolas, a semente e o fermento. E eu quero que você entenda agora que você é o fermento de Deus. E você está sendo colocado nesse mundo, chamado mundo, para fermentar o mundo. E às vezes você está numa posição tão desfavorável, e tão preocupante, e tão difícil nesse mundo, que você se pergunta assim, o que eu estou fazendo nessa massa toda? Já sentiu isso alguma vez? Por que eu estou no meio dessa empresa? Por que eu estou no meio desse trabalho? Por que eu estou no meio dessa família? Por que eu estou no meio dessas pessoas? Porque você é o fermento de Deus aí. E por mais que seja desconfortável, por mais que seja desfavorável, é você que leveda a massa. Não é ele que te influencia, é você que é o influenciador. Porque o reino de Deus está dentro de você. Deus te chamou para ser influenciador. Deus te chamou para influenciar onde você chega, com a graça, com a presença e com o poder de Deus. Então às vezes você fica perguntando, mas Deus, por que você colocou nesse lugar? Porque você é a resposta da oração de alguém, você é o fermento de Deus ali, você é aquele que Deus levantou para colocar a massa toda. E às vezes você se sente insignificante, você se sente pequeno, porque a massa é grande, é maior, e a quantidade de fermento é muito pequena que você usa. E você se sente insignificante, mas Deus te colocou nesse lugar, para que o reino dele chegue aonde você chegar, para que a palavra dele chegue. Então você sofre, você fica triste, você pergunta a Deus, por que o Senhor não me dá essa promoção? Porque você está lá para levedar a massa toda. Deus, por que o Senhor não me abre essa porta? Por que o Senhor não faz as coisas? Por que o Senhor não me tira daqui? E Deus fala, eu te coloquei aí para você ser fermento nesse lugar, e Deus vai te usar. Porque Jesus disse que certa vez que não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos que precisam de médico. E você é aquele que está ali no meio dos enfermos, no meio dos doentes, no meio daqueles caídos, no meio daqueles que não têm fé, no meio daqueles que não têm esperança, no meio daqueles que não acreditam mais, para dizer, eu conheço um Deus que pode mudar a história. E às vezes você está no meio dos cativos, no meio dos oprimidos, no meio dos escravizados, para levantar a tua mão e dizer assim, eu conheço um Deus que quebra cadeias, que quebra correntes, eu conheço um Deus que é poderoso para despedaçar todo esse jugo. Mas a gente fica com conflito, a gente fica angustiado, a gente fica triste, porque está no meio de situações, de familiares, de pessoas e de problemas, e você fala, Deus, me tira daqui. Eu me lembro que quando eu trabalhei no mercado municipal, quem trabalhou no mercado é um lugar difícil de trabalhar, um lugar com muitas brincadeiras, muitas coisas baixas. E eu me lembro uma vez eu estava orando ali e falei, Deus, por que o Senhor me tira daqui? Por que eu estou aqui? E um dia o camarada da banca da frente me chamou, o dono da banca da frente falou, vem cá,
E toda vez que ele chamava, era uma piada sobre pastor, era uma piada, sabe, desagradável. E ele disse uma coisa para mim, sabe, eu estava saindo, já era o meu, Deus tinha me libertado daquele momento, daquela batalha. E ele sabia que eu estava saindo, e ele disse, sabe, eu brinquei com você e zombei do seu ministério, de tudo, esses anos todos. Mas eu preciso falar uma coisa antes de você ir embora. Eu te respeito. Eu vejo a presença de Deus aí. E eu não esperava, porque ele é o que mais zombava. Você nunca ficou nervoso. Você nunca brincou também. E eu entendi que Deus tinha me colocado ali para ser fermento naquele lugar. Você é o fermento de Deus, querido. Não esqueça isso. E é o fermento que influencia. Não é o fermento que é influenciado. Acho que dá para entender o que eu estou dizendo. É você que leva a palavra, é você que leva o reino. É você que leva a graça de Deus. Não é você que se contamina, é você que leveda toda a massa. Porque Deus te colocou nesse lugar para usar a tua vida. Quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando que o reino dos céus é expansivo. E eu preciso ter uma mente de igual ao meu rei, que quer expandir, que quer avançar, que quer crescer, tanto dentro de mim, trazendo mais comunhão, mais experiência, mais revelação, mais presença de Deus, quanto também fora, criando linhas e laços e ramificações daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Preciso entender que isso é com o tempo, é acumulativo. Você começa não desprezando os pequenos começos que Deus tem na sua vida. E Ele vai crescendo. É uma pregação que você prega nos juniores e não no culto de domingo. Eu comecei pregando nos juniores e não no culto de domingo. Ninguém era doido de deixar eu pregar no culto de domingo. Nenhum pastor ia fazer um negócio desse com a igreja. Me colocava nos juniores para pregar. E eu ficava bravo, eu fazia seminário. Como que um seminarista prega nos juniores? Que momento importante foi para mim pregar nos juniores. Que momento, como eu aprendi com eles. Deus vai nos ensinando. E vai acumulando as suas experiências conosco. Mas a gente precisa entender que o que Deus está colocando nas nossas mãos, às vezes são pequenas sementes, que a gente despreza, acha tão insignificante, mas elas são poderosas para crescer, para mudar a história, para mudar a vida, para mudar caminho, para fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou. Não despreze o poder da semente, não despreze, porque se você não semear, ela não serve para nada, mas se você semear, ela vai crescer. E se você entender que ela é poderosa para trazer mais do que você está semeando, 30, 60. Eu oro a Deus para que um dia aquilo se espalhe, se ramifique, que ela cresça por 30, 60 ou 100. Porque a semente de Deus é poderosa e a gente não pode parar a expansão do reino de Deus. Mas a gente precisa estar junto. A gente não pode desprezar os pequenos começos. E a gente precisa entender que às vezes nós estamos aonde Deus nos colocou, que parece insignificante, porque você é o fermento de Deus, que Deus quer usar para abençoar e transformar vidas. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Então agora eu vou pedir para você segurar na sua mão a sua pequena semente e ficar de pé no teu lugar agora. Sementes que talvez você não acredite. Deus vai colocar essas sementes do reino dentro de você. É a sua liga, é o seu ministério, é auxílio que você dá, é uma reunião que você faz com a sua família. São pequenas sementes que Deus colocou na sua mão. E você vai segurar essa pequena semente e vai dizer: em nome de Jesus, eu vou semear, eu vou acreditar no poder dessa semente para transformar, para crescer, expandir o reino de Deus na minha vida.
Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.